paz do Senhor para todos os irmãos. É um prazer nós estarmos juntos novamente aqui nesse canal para junto nós estudarmos a palavra de Deus. Nós iremos hoje estudar a lição 8 das lições bíblicas da CPAD. Por favor, se você puder e tiver acesso aí, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, reúna os seus familiares para junto nós estudarmos a palavra de Deus. Essa lição 8, ela tem como tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo de nossa lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo 20. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Para nós entendermos mais sobre o santuário judeu, vamos dar um tour sobre o tabernáculo e sobre o templo de Jerusalém, para nós entendermos melhor do que o comentarista chama de santuário dos judeus. O tabernáculo de Moisés ficava localizado no meio do deserto. As 12 tribos de Israel ficavam todas reunidas em voltas. Para acessar o tabernáculo, se entrava por uma porta de pano, de várias cores inclusive. A cor azul significa o reino de Deus, e logo nessa entrada se ficava o que nós chamamos de átrio e o altar de sacrifício. O altar de sacrifício era uma peça feita toda em bronze, tinha no meio do altar, na parte de dentro, um crivo e alguns utensílios que eram manuseados pelo sacerdote para o oferecimento do cordeiro. Quando ele ia oferecer, ele tinha que aspergir as 4 pontas ou os 4 chifres do altar com o sangue do cordeiro. Logo na frente do altar de sacrifício, que era todo em bronze, ficava uma pia chamada pia de bronze. Essa pia de bronze, ela fala da purificação, e o sacerdote ele tinha que lavar as mãos para poder adentrar no segundo espaço do tabernáculo, chamado lugar santo. O lugar santo ele era composto por alguns utensílios importantíssimos. Entre eles nós vamos destacar aqui a menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. A menorá ou candelabro, ele tem 7 tochas, é feito todo em ouro batido. Aqui nós estamos diante da mesa dos pães da proposição. São 12 pães que são trocados semanalmente pelo sacerdote. Esses pães eram pães ázimos, sem fermento. Aqui nós temos o altar de incenso, aonde era a peça mais próxima do Santíssimo, e esse altar de incenso o incenso era feito com especiarias que a Bíblia conta. O altar de incenso, ele fazia com que o incensário fosse aceso e essa fumaça do incenso, do altar de incenso, fosse levado para a parte interna, que é o Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar nós temos a arca, e sobre a arca a tampa chamado propiciatório, e sobre a tampa do propiciatório os querubins. Na parte interna da arca nós temos a vara de Arão que floresceu, um pote de maná e a tábua dos mandamentos, dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. O sacerdote ele aspergia o propiciatório, afastava-se 7 passos e
ele observava que a manifestação da Shekinah de Deus vinha sobre o Santíssimo Lugar e Deus falava com o sumo sacerdote. Isso acontecia uma vez por ano, era assim o funcionamento do tabernáculo. O Templo de Jerusalém é uma magnífica construção que foi reformada por Herodes. Nesse mesmo local do templo, o Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. É uma montanha chamada Monte Moriá. Esse templo é um templo que conta com vários átrios à sua volta, e o lugar santo, assim como acontecia no tabernáculo, esse lugar santo com várias menorais, a mesa, e na sequência o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela ficou no Templo de Salomão até quando Nabuzaradã, o general de Nabucodonosor, levou os utensílios do templo para a Babilônia, e provavelmente é nesse período que a arca ela sai de cena da história. No templo, nós estamos vendo nessa projeção em 3D que ele era muito grande, muito suntuoso. Esse templo ele era 56 vezes maior do que o templo de Salomão. O templo, o local onde Salomão construiu o templo, quando da destruição pelo Nabuzaradã, os babilônicos, eles destruíram o templo, atearam fogo, levaram os utensílios, e quando o povo voltou da Babilônia, 70 anos depois, eles reconstruíram o templo. Esse templo reconstruído aos 70 anos, depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, o grande construtor responsável por essa construção é Zorobabel. Zorobabel, ele que é o grande reconstrutor, vai dar nome a esse templo, e ele passa a ser conhecido como o Templo de Zorobabel. Só nos tempos de Herodes, inclusive citado por Flávio Joséfo, resolve investir uma grande soma na reforma do templo. E aí nasce esse templo famoso, o Templo de Jerusalém. O Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para esse vocábulo é uma palavra para designar o recinto interior, ou lugar santíssimo. Nós sabemos que desde a época do tabernáculo, os templos eles estavam divididos.
próprio tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Jerusalém. Ele estava dividido basicamente em 3 recintos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, nessa expressão que a revista trouxe, o templo santo do Senhor está ligado a esse lugar santíssimo. É um vocábulo chamado Naon, que significa recinto interior ou lugar santíssimo. Nós sabemos que essa analogia de Paulo não se refere à estrutura material ou ao local em si da estrutura do tabernáculo ou do templo, mas se refere ao próprio crente que se tornou um templo santo do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 5, está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então esse crente, ele se torna o templo santo do Senhor. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus e do Espírito Santo. A morada do Altíssimo, no Antigo Testamento, essa expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente e de comunhão íntima de Deus. Mas Deus, ele ratifica através do ensino apostólico que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, para nós sintetizarmos esse tópico 3, Deus habita na vida daquele que, edificados em Cristo, tornou-se templo santo do Senhor. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. E essa lição, ela nos traz todos esses ensinamentos, que nós possamos continuar servindo a Deus e deixar que o Espírito Santo continue morando em nossos corações. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.